estão? Olha nós aqui novamente para trazer mais um conteúdo para vocês neste nosso vídeo. Aproveita a oportunidade, clica aí nas notificações para você receber todos os nossos vídeos assim que postarmos no YouTube. Amplia essa semente junto conosco. Também, se sentir à vontade e desejar, coloque o seu comentário que eu vou ter o maior prazer de responder a cada um de vocês. Aqui quem lhes fala é Suzane Fialho, pedagoga e futura neuropsicopedagoga agora em 2020. Todas as sextas-feiras nós estamos trazendo para vocês um conteúdo bem interessante para que nós possamos reforçar neste período de quarentena os conhecimentos que nós temos adquiridos, na verdade, durante toda a nossa vida. E para hoje não poderia ser diferente. Colocamos lá no nosso Instagram, que também é interessante que vocês deem uma passadinha lá, Suzane Fialho, e acessa a nossa rede para que nós possamos compartilhar ainda mais conhecimentos com vocês. Deixamos lá nos stories durante essa semana a questão seguinte: como que você faz para influenciar a leitura numa criança? E foi bem interessante a interação que nós tivemos com o público. Muitos deles disseram que a leitura se dá a partir do estímulo, a leitura se dá a partir do exemplo, e aí foram dadas várias opções para que essa leitura chegasse até as crianças. A gente sabe que a escrita é, sem dúvida, uma das invenções mais decisivas para a história da humanidade, não é verdade? Com ela se faz necessário a leitura, e essa habilidade ela é indispensável. Mas vocês sabiam que esta nossa máquina fantástica chamada cérebro, ela não foi programada para ler? Este órgão, na verdade, não é programado para automaticamente decodificar esses sistemas inventados pelo ser humano. O nosso cérebro é programado naturalmente para desenvolver certas habilidades, e há dois tipos de conhecimentos. Primeiro, os automáticos, também chamados de procedurais ou procedimentais, que são habilidades motoras. Habilidades motoras estas que é tudo aquilo que você começa treinando e que depois vira automático, como engatinhar, caminhar, se levantar, ser bípede, ou seja, andarmos com os dois pés, termos coordenação motora, realizarmos movimentos bruscos e depois a coordenação motora fina, como usar os dedos para pegar objetos. E o outro conhecimento é o declarativo, onde nós conseguimos verbalizar, como por exemplo, o que conseguimos explicar, pensar, filosofar. Também são as habilidades da linguagem oral, com uma criança que naturalmente balbucia, começa a verbalizar algumas palavras e depois ela se comunica. Mas neste caso não estamos considerando pessoas que têm transtornos, salvo estas questões, ok? Obviamente que crianças com necessidades especiais, elas precisam de um tempo maior, de uma demanda maior e de estímulos diferenciados. Então, aí eu lhes pergunto, como se fazer, então, para que essa leitura seja fluente, para que essa leitura seja digna de um título de bom leitor? Paulo Freire, ele traz no seu livro A Importância do Ato de Ler a seguinte colocação. Ele diz que a leitura do mundo precede sempre a leitura das palavras, e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele, ou seja, a leitura de mundo, a bagagem que a criança traz, faz com que ela tenha a facilidade em decodificar esses códigos, porque as letras não deixam de ser códigos, que estão ao seu redor. E aí faz com que eles formalizem estes conceitos para que esses conceitos se transformem na leitura que nós vemos no cotidiano. Mas aí eu pergunto a vocês, por que nós temos a velha mania de trazer aos nossos filhos, muito principalmente, consequentemente enquanto pedagoga, os professores, trazerem aos seus alunos títulos que eles acreditam ser relevantes? Quando
Quantos de nós, enquanto pais, enquanto mães, enquanto professores, já não fizemos isso, não é verdade? Levar aos nossos alunos aqueles títulos os quais nós achamos interessantes que eles leiam, agradáveis. Temos o mau costume de condenar, por exemplo, as leituras das histórias em quadrinhos, não é verdade? Por exemplo, o gibi do Chico Bento, ele traz uma linguagem regional, uma linguagem característica daquela região na qual ele vive. Mas temos o mau costume, como eu já falei, de simplesmente abominar aquele tipo de leitura, muito principalmente para crianças que estão iniciando esse processo. Muitos de nós dizemos que a leitura do gibi vai fazer com que meu filho ou meu aluno leia errado. Correto? Não, estamos totalmente equivocados. Vocês já tiveram a oportunidade de discorrer um diálogo com o Maurício de Souza? E aí, ele fala errado? Ele discorre as palavras erroneamente? Não. Suzane, mas o Maurício de Souza ele já tem uma certa idade, concordo com vocês, mas quanto mais cedo a criança tiver acesso a essa leitura de mundo, a essa leitura universal, mais ela vai construir esses códigos dentro da cabecinha dela para representá-los. Não é que a linguagem do Chico Bento seja uma linguagem errada, ela é uma linguagem característica daquele meio no qual ele vive. E se a criança conseguir ler o "você" do Chico Bento e associá-lo ao "você", que é da nossa norma culta, da nossa língua, essa criança está lendo. A leitura para a criança tem que ser uma leitura prazerosa. Não tem desafio maior para um professor que fazer com que as crianças leiam, não é verdade? Os professores de educação infantil, que são base, muitas das vezes discriminadas, mas são a base para essa leitura. Por quê? Porque eles trazem para essas crianças a leitura de mundo. Quando um professor de educação infantil ele pede uma determinada embalagem ao seu filho para que ele traga essa embalagem para a escola, ela está fazendo leitura de mundo. A partir do momento, a criança de 2, 3 anos, ela não sabe ler, mas ela identifica uma Coca-Cola, não é verdade? Ela identifica um Cheetos, ela identifica um bis. Por quê? Porque ela fez a leitura figurada daquele objeto, não é verdade? Então, a professora de educação infantil, quando ela está trabalhando esses códigos, ela está introduzindo a criança no mundo da leitura. Então vejamos, enquanto pedagoga, um dos maiores questionamentos que eu tive durante essa trajetória foi: o que eu faço para o meu filho ter prazer em ler? E eu costumo dizer aos meus queridos pais que nós temos que levar à criança o prazer da leitura, muito primeiramente, para depois irmos introduzindo títulos variados para ela. Você tem que deixar que ele desperte o gosto. Suzane, mas ele gosta de ler histórias em quadrinhos. Que bom! Ele vai ampliar a leitura dele lendo estas histórias em quadrinhos. Por que discriminar a leitura ao invés de ampliá-la? Não é verdade? Voltando ao nosso passado, nós ainda insistimos neste ciclo vicioso de que eu gosto de ler tal coisa, meu filho vai ter que gostar de ler. Porém, a gente esquece que meu filho é uma pessoa totalmente diferente de mim, assim como os meus alunos. Por isso que é tão importante, dentro de uma sala de aula, o professor oportunizar o canto da leitura, um local onde hajam vários títulos, para que essa criança ela tenha o prazer de ir lá, seja por uma capa, seja por uma cor, seja pela origem do personagem, e aí sim ela despertar o interesse para essa leitura. Então, eu deixo aqui para vocês hoje o seguinte: como fazer para despertar o interesse pela leitura? Muito primeiramente, o exemplo. É óbvio, o exemplo ele arrasta, ele arrebata multidões. Então, se você é um bom leitor, consequentemente, através do seu exemplo, o seu aluno ou seu filho, consequentemente é natural isso, gente. Eles vão querer
adequar-se àquela realidade, muito principalmente se você faz com que essa leitura seja extremamente prazerosa. Fora que a criança, até determinada idade, ela precisa deste imaginário, ela precisa construir estes conceitos de mundo irreal para que ela consiga trazer para a realidade dela tudo o que ela levou para o seu imaginário. Então, a leitura, somente a leitura, propicia isso, consequentemente a escrita. Disse que um bom leitor é um bom escritor. Então, primeiramente, o exemplo. Dá-se o exemplo para que a criança aprimore esta prática. E segundo, que você deixe com que as crianças busquem esta leitura, no sentido de não determinar que tipo de livro a criança deve ler. Algumas crianças se assemelham mais com contos de fadas, outras crianças gostam mais de ler ficção, outras histórias em quadrinhos. Então, vamos acabar com isso de determinar qual o título nossos filhos, nossos alunos devem ler. Nós temos que deixar este momento de prazer para a criança. Já pensou você pegar um livro que você não gosta de ler, muito principalmente iniciando esta prática? É aquela coisa, quando você vai fazer um exercício e você fica bastante dolorido naquele exercício, no próximo dia você já vai pensar 2 vezes se quer fazer ele novamente ou não. Então eu deixo aqui para vocês esta reflexão de quebrarmos estes paradigmas que passam de geração em geração, onde o que eu gosto de ler tem que ser o que o meu filho gosta, o que o meu aluno gosta. E para vocês, boas leituras! Aproveitem este vídeo, compartilhem este vídeo, curtam lá no sininho para que vocês possam receber as nossas notificações. Hoje eu fico por aqui e até o nosso próximo encontro com mais uma realidade do que está acontecendo no nosso meio. Até mais e até o nosso próximo vídeo. Muito obrigada!